Muito bem, pessoal. Chegamos então na 8ª aula do nosso curso. Semana que vem nós temos um programa de oração. Não deixe de vir, de participar, é muito importante essa mobilização da nossa igreja em torno de orar, mas não teremos aula regular em torno da proposta de escola bíblica. Nessa última aula, eu ouvi falar que essa é uma turma que gosta bastante de participar, né? O povo gosta de perguntar, gosta de falar, gosta de apresentar a opinião. E essa é uma aula em que nós faremos bastante isso. Eu quero gastar alguns poucos minutos no começo dessa aula, explorando alguns aspectos, na verdade, lembrando de alguns aspectos, dentro do tocante a estratégias de lidar com a amargura, que muitas delas estão diretamente relacionadas àquilo que foi falado na aula 5 ou 6, sobre estratégias para lidar com a ira, e em seguida, eu gostaria de fazer junto com vocês alguns estudos de caso. O que é isso? A gente vai fazer uma baguncinha aqui, vamos dividir alguns grupos, e eu vou apresentar para vocês 2 casos. Eu acho que é o que dá tempo para fazer hoje. 2 casos que é aquela história, filme, quando você olha aquele filme e aparece assim, baseado em fatos reais, né? Ou seja, não é o fato real, não é uma história efetiva, mas é uma história construída a partir de experiências reais que vão permitir que vocês interajam e ajudem a pensar em formas de lidar com a amargura no contexto do aconselhamento bíblico, tá bom? Então, por enquanto, aproveite o conforto do seu lugar. Muito em breve, a gente vai ter uma breve movimentação de cadeiras aí para formar alguns grupos. Primeiro aspecto, então, pessoal, estratégias de autoconfrontação. Se num primeiro momento a proposta do nosso curso é formar conselheiros, por outro lado, quando falamos de ira ou de amargura, em primeiro lugar é preciso que o nosso próprio coração seja colocado diante do Evangelho do nosso Senhor, diante da Palavra de Deus, de modo que sejamos capazes a nos arrependermos. Pela graça de Deus, nos movermos de modo a desfrutarmos das intenções que Deus tem. Eventualmente pode ser que você procurou esse curso até mesmo com esse viés. Existem determinados elementos de ira e amargura que eu gostaria de ser melhor ferramentado para lidar na minha própria vida e não necessariamente para servir a outras pessoas que estão lutando com esse tipo de coisa. Aquilo que eu me ferramento para ajudar outros pode sim contribuir para que eu contribua com o meu próprio aperfeiçoamento. Mas antes de tudo é importante pensarmos nisso, nessa autoconfrontação, naquilo que você pode fazer efetivamente com as ferramentas que Deus te dá, baseado na graça de Deus e não confiando nas suas obras, para que você desfrute daquilo que é a boa obra que o Espírito de Deus produz em nós. Repito, vamos passar brevemente aqui, o foco da aula é outro, mas voltem para aquela aula de estratégias para lidar com a ira, porque muito do que foi fundamentado ali vai servir aqui também. Então, em primeiro lugar, pessoal, quando falamos de autoconfrontação, da mesma forma que num processo de aconselhamento bíblico, é importante que eu entenda determinadas minúcias da vida, da luta, dos aspectos que determinada pessoa está passando, para que eu não seja muito rápido em apresentar diagnósticos, apresentar direções, versículos. Seria importante que fizéssemos isso com a nossa própria vida. Antes de, diante de uma tentação, pecado ou qualquer coisa assim, taxativamente falar, é isso aqui, é por aqui, é de tal forma. Não. Dedicar um tempo de oração ao Senhor, considerar a sua vida, a sua história, a sua trajetória com seriedade. Isso é importante no processo de autoconfrontação. Então, no sentido de levantar algum inventário de informações. Se o problema é amargura, em primeiro lugar, quem foi que te feriu? Você está amargurado em relação a quem? Em relação ao quê? Quem efetivamente te feriu? Se você, em primeiro lugar, é capaz de identificar uma pessoa que feriu, isso já vai ser subsídio, por exemplo, para quando estiver lidando com a palavra de Deus, a respeito de para quem talvez você precise se dirigir em uma dinâmica de confrontação na expectativa de perdão e restauração. Em que situação? Eventualmente, a gente pode estar ferido em relação a uma coisa que aconteceu em determinada situação e que pode ser fruto de uma má compreensão daquela situação.
não é incomum que conflitos se arrastem alicerçados numa leitura errada do que aconteceu. Alicerçados numa perspectiva equivocada do que provocou aquela ofensa. E pelo simples fato de não olhar para aquilo, não voltar para aquilo e trazer esclarecimento sobre aquilo, o que começa como algo que não era para provocar qualquer tipo de dano, se torna algo completamente danoso para o relacionamento entre aquelas pessoas. Então, que situação? O que aconteceu? Terceiro lugar, como que... Bom dia, pessoal. Só está animado aqui. Como que você lidou com isso? Quais foram as atitudes que você teve? Você ficou com raiva? Você xingou? Você bateu? Você não falou nada? Você fechou a cara? Você bloqueou nas redes sociais? Quais as atitudes que você teve em relação a essa situação em que alguém te feriu? Quarto lugar, de que forma isso te atinge? Todo dia eu janto, tomo banho, deito na cama, estou pronto para dormir. Quando o sono está vindo, vem aquela vozinha lá na cabeça assim: ah, mas você tinha que ter dito aquilo. Ah, mas você não lidou com isso. Essas horas, o que será que fulano está pensando? Está tirando seu sono? Está interferindo em outros relacionamentos? Está atrapalhando sua piedade com Deus? Como que isso atinge negativamente, em especial, a sua vida? Era um relacionamento importante que agora está rompido? É um contexto conjugal em que, inclusive, compromissos assumidos diante de Deus enquanto marido e mulher não estão sendo efetivamente praticados por conta dessa ofensa? Limitados por conta dessa amargura? É um relacionamento pai e filho que agora se encontra numa esfera de bloqueio no desenvolvimento da comunhão desse relacionamento por causa da ofensa? Como que interfere negativamente? Por último, como que afeta a sua compreensão de quem Deus é? É uma tentação muito grande, meus irmãos. Com frequência, ao invés de sermos informados a respeito do caráter de Deus, da bondade de Deus, das obras de Deus, a respeito da revelação, a partir da revelação de Deus, da palavra de Deus, nós somos abastecidos dessas percepções a partir das nossas experiências. Então, se eu tive um pai que me amargurou, eventualmente alguém vai ter uma tentação de ler a paternidade de Deus pelo viés da sua experiência. Não é por aí. Mas olhar para o próprio coração de forma crítica, a partir da palavra de Deus, é essencial para lidar com a amargura, para lidar com qualquer pecado, de modo a atingir os objetivos que Deus tem. Por fim, 3 elementos para considerar nesse processo de autoconfrontação. Volte para o Evangelho. O Evangelho nos mostra o Deus que teria todo o direito de executar juízo sobre cada um de nós, mas escolheu fazer justiça em Jesus e graciosamente te abençoar com a salvação, te perdoar e te trazer para uma dinâmica em que agora, ao invés de inimigo, você é feito filho, membro da família de Deus. Voltar para o Evangelho é olhar para a dimensão em que a amargura é confrontada com o ato perdoador de Deus. E a imensidão desse perdão que eu recebi me move em direção a amor, misericórdia, graça, me move em direção à imitação do caráter perfeito de Deus, como é a proposta do Evangelho, ser perfeito como Deus é perfeito na expressão do perdão, da ministração, da graça, do envolvimento com o caráter santo do nosso Deus. Em segundo lugar, crescer espiritualmente, ainda que seja possível somente por causa da graça de Deus, do poder do Espírito, não é algo que vai acontecer naturalmente. Se você simplesmente entrar numa redoma ou ficar talvez aquela proposta monástica, quieto num canto, sem fazer nada, você não está crescendo espiritualmente. O crescimento espiritual, ele envolve certo envolvimento
com determinados aspectos que Deus graciosamente nos deu. Em primeiro lugar, a sua palavra. Ninguém vai se desenvolver na fé sem ser constantemente colocado diante da revelação de Deus. Isso implica a revelação de Deus proclamada através da palavra de Deus pregada domingo a domingo, ensinada através de ambientes como esse, mas também diariamente, pelo tempo factível da sua realidade, se colocar diante da palavra de Deus na intenção de que essa palavra te corte, perfure as partes mais escuras da sua alma, traga discernimento sobre as intenções do seu coração e direcione a sua vida de forma disciplinada, recorrendo aos tesouros da palavra de Deus. E paralelamente a isso, o desenvolvimento de uma vida de oração. Orar ao Senhor por aquilo que tem sido identificado no seu próprio coração, orar por outras pessoas, orar pela Igreja de Cristo, orar junto com a Igreja de Cristo, como faremos no próximo domingo. E, eventualmente, no processo de transformação de alguém que está lutando contra a amargura, orar com aquele ou aquela cuja relação tem sido ferida e separada pelo processo da amargura. Nesse interim, nessa caminhada, dificilmente as coisas são instantâneas, tentações acontecem, recaídas acontecem, por isso é importante ter alguém que você possa prestar contas, alguém que você possa pedir socorro, alguém que você possa ser instruído, seja num processo de discipulado, uma amizade espiritual, aconselhamento bíblico, aconselhamento na esfera mesmo pastoral, alguém que efetivamente você reporte. Isso vale para a amargura, isso vale para qualquer outro pecado, o fato de que o Senhor estruturou a Igreja de Cristo de forma que não existe transformação verdadeira sem essa interdependência que acontece entre os membros do corpo. Precisamos uns dos outros. Ninguém aqui vai alcançar a medida da estatura do caráter de Cristo sozinho. Precisamos uns dos outros. Não temos todos os dons espirituais. Não temos todas as características. Precisamos uns dos outros. Então, eventualmente, existem áreas em nossas vidas que não estamos desfrutando de transformação. Comumente, passa pela forma como nós temos interagido em relação à palavra de Deus, em relação à oração, em relação ao nosso relacionamento em termos de comunhão com o corpo de Cristo. Esse inventário inicial, essa atitude inicial que te capacita para lidar com a sua amargura, alguns desses elementos você inclusive vai poder considerar no processo de aconselhar outras pessoas. E gente, deixa eu abrir um parêntese muito rápido aqui. Seja ira, seja amargura, sejam conflitos conjugais, sejam questões de moralidade sexual, seja o que for. Existem dezenas de pessoas precisando de ajuda. Recentemente o Vado conversava comigo sobre a necessidade de mulheres aconselhando. Tem uma fila de mulheres que querem parecer com Jesus e não está dando para atender todo mundo. Então talvez você nesse curso aqui tenha olhado e o Senhor esteja movendo o seu coração a se envolver com uma área como essa. Ore por isso. Continue buscando capacitação para que o Senhor use a sua vida na vida dessas pessoas. A começar em você e atingindo o restante do povo de Deus. Isso dito, pessoal, estratégias para o aconselhamento bíblico. Olhe bem para esse bloco, porque isso aqui vai ser subsídio para os estudos de caso que nós teremos a seguir. Em primeiro lugar, você está conversando com aquela pessoa, a tentação de você ser a pessoa que tem todas as respostas e que agora é mais um caso de amargura, é só eu usar aquele versículo, aquele versículo, aquele versículo. Não. É uma vida, é uma história, tem uma série de coisas envolvidas. Então, em primeiro lugar, ouça atentamente. Ouça atentamente aquilo que aquela pessoa está colocando, não seja rápido para propor soluções. Inclusive, enquanto ouve, tome notas. Notas de coisas que você vai perguntar, notas de determinadas afirmações que a pessoa fez e que pareceram um pouco inconsistentes. Tome nota. Preste atenção em relatos rápidos.
falou muito rápido sobre tal coisa, deixou ausente determinada informação. Eventualmente, existe a necessidade de cavucar esse tipo de coisa para que você seja capaz de auxiliar de forma produtiva aquela pessoa. Questione aquelas perguntinhas de sempre, mas por que tal coisa é assim? Mas quando foi que isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? Como isso aconteceu? Quem estava envolvido? Onde estava essa pessoa? Esse tipo de informação, você inclusive ajuda a pessoa a pensar melhor aquele cenário que eventualmente ela nem tinha esmiuçado tanto. Com esse conjunto de informações, tendo ouvido atentamente, tendo captado com clareza uma série de elementos daquela situação, explique a Escritura, aplique a Escritura. A apresentação da palavra de Deus pode se apresentar na forma de conforto, na forma de confrontação, na forma de instrução, mas não existe aconselhamento bíblico em que não aconteça ministração da Bíblia. Ninguém está indo lá atrás de autoajuda, de sabedoria popular. É Bíblia. Tome o cuidado de ser bíblico. Meus irmãos, infelizmente, o que tem de livro de aconselhamento bíblico, usando versículos bíblicos de forma inapropriada, é impressionante. Para esse curso, conversava com o Rafael, um dos livros sobre amargura, é inteiro em cima de um versículo que não fala sobre amargura. Cuidado em ser leviano no uso da palavra de Deus, na interpretação da palavra de Deus. Entenda se o uso que você está fazendo da palavra de Deus é apropriado efetivamente para aquilo dali. Do contrário, não é com isso que Deus está comprometido. Aprenda o OIA. Isso aí para vocês lembrarem. OIA para cá. Observação, interpretação, aplicação. Normalmente, de forma mais espontânea, como que é comum abordarem a Escritura? Você tem um versículo, a pessoa aplica. Ah, o texto diz isso, então eu faço isso. Não, em primeiro lugar, olha para o texto, observa o texto, percebe o contexto, presta atenção nesse texto, aquelas mesmas perguntinhas lá, faça essas perguntas a esse texto, interprete esse texto, o que esse texto quer dizer, qual é o sentido dele. Aí sim, quando você tem a interpretação do texto, que vai ser uma só, a Bíblia não tem várias interpretações, pessoas têm várias interpretações, uma está certa, o restante está errado, mas ela tem várias aplicações. E uma vez que você definiu a interpretação, você limita a quantidade de aplicações que esse texto tem. Então percebe como aconselhar biblicamente requer que você seja bíblico, e a melhor forma, a melhor estratégia para que você seja capaz de ajudar alguém é você ser alguém bom de Bíblia. É você manejar bem a palavra da verdade. É você ser alguém que conhece a Escritura, que olha para ela, com observação, interpretação, aplicação. E não alguém que só lê e sai falando como eram aquelas caixinhas de promessa que tinha antigamente. O pessoal aí mais veterano, né, já está lembrando, né? Ontem no bazar tinha uma caixinha de promessas lá, vendendo lá. Não sei se alguém comprou. Tem alguém aqui? Brincadeira. Voltou? Não vendeu a caixinha de promessas. Ouça reações e interaja. Desculpa, isso aqui já passamos. Proponha uma ação e tarefa. Então, a partir do que você ouviu, a partir do que você reagiu, que você entendeu, a aplicação da palavra que você deu, não dá simplesmente para sair de uma conversa como essa, em que o coração foi aberto, a Bíblia foi ministrada e nenhum tipo de ação ter sido colocada. Se o aconselhamento é com um não crente, eventualmente a ação é mediante a pregação do Evangelho. Você crê nisso? Você quer entregar a sua vida a Cristo? Eventualmente, em alguém que está um crente num processo de aconselhamento, normalmente não é um encontro que resolve uma situação, são alguns.
Então talvez vai ser a leitura de um artigo. A gente colocou lá no Drive alguns recursos que podem ser usados em aconselhamento. Tem o site da Maria Cecília, o Conexão Conselho Bíblico, que faz uma curadoria maravilhosa de tudo que existe em termos de livros, artigos, estudos de caso, tarefas. Aquilo lá é um monumento em termos de recursos. Conexão Conselho Bíblico. Esse é um site, se você vai aconselhar alguém, pode deixar como seus favoritos lá. É um site que você vai usar bastante. Então você vai estudar sobre ira, ela coloca lá, você clica em ira, tudo que tem na internet, em inglês, em português, de livro, de artigo, ela faz essa curadoria, é muito interessante. Pode envolver memorização de um determinado versículo. Pode envolver uma atitude específica. Olha, diante do que vimos aqui, a Bíblia te orienta a fazer tal coisa. Quando voltar para o segundo encontro, e aí? Em relação àquilo que você tinha que fazer, o que você fez? Como você fez? Como foi? E, pessoal, numa proposta de aconselhamento bíblico, em que foi colocada uma tarefa para ser feita, você não retoma o aconselhamento, no geral, se essa tarefa não foi feita. A menos que você retome na esfera de ajudar essa pessoa a fazer isso. Mas numa atitude de negligência, numa atitude de pouca importância, de preguiça, você não retoma o aconselhamento. Você colocou para aquela pessoa que para aquilo que ela disse, ela vai ter que tomar as atitudes X, Y, Z, marcou para tal data. Você pergunta, como foi essa tarefa? Ah, não deu tempo. Ah, não quis fazer. Vamos fazer o seguinte, estou aqui para te ajudar, se você precisar, em relação a cumprir com isso que a gente combinou, mas para seguirmos bem o próximo encontro, preciso que você complete isso daqui. Então, não é de forma solta. O que você está colocando é importante para o processo de transformação dessa pessoa. À luz do que a gente falou até aqui em termos de estratégia, seja de autoconfrontação, seja de um processo de aconselhamento bíblico, lembrando que falamos aqui de forma bem breve, no foco você já tem aulas que lidam com isso nos módulos de forma mais aprofundada, e na aula sobre estratégias de ira a gente também explorou um pouco mais. Agora eu quero que vocês baguncem aqui, não tem quantidade, formam alguns grupos aí, não sei, talvez vai ficar uns 5, 6, 7, pode falar? Sim. Olha, normalmente eu vou perguntar antes do encontro. Então, se está marcado para quarta, na terça-feira, se conseguiu cumprir tudo certinho, se aconteceu de chegar no dia e não fez, talvez eu ouça alguma coisa emergencial, vou ter um tempo de oração com aquela pessoa, mas não vai ter como caminhar. Porque nesse processo você está avançando no aconselhamento bíblico. Se você identificou que você precisa vencer algumas coisas aqui para andar, e essas coisas aqui não andaram, você não tem o que fazer no outro encontro. Se não encorajar a pessoa, eventualmente, se aquela tarefa está mal dimensionada, ajustar para que aquela pessoa consiga fazer, estender a mão. Agora, você não tem como trazer alguma coisa nova, efetiva, porque, a menos que a identificação tenha sido equivocada. Você achou que era para cá, mas pensou melhor. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de jeito diferente? Vamos pensar, aí você corrige a rota. Mas à medida que você está num processo de aconselhamento, você não tem como avançar se a pessoa não está caminhando junto. Né? E aí, é sempre bom lembrar, o aconselhamento bíblico, ele é solicitado. Ninguém chega para alguém e fala, olha, eu quero te aconselhar, vem para cá, né, preciso mudar a sua vida. Né? Não, não é isso. Então, a pessoa te procurou, ela pediu ajuda, isso pressupõe que ela está comprometida com aquilo, que aquilo é uma coisa importante para ela, e por isso a gente não vai fazer de qualquer jeito. Ok? Não estou vendo grupos aí, gente. Vamos lá. O caso de Maria. O caso de Maria é um caso de amargura envolvendo a família, especialmente o seu pai. Então, alguns detalhes sobre o caso. Maria sempre se viu como uma filha rejeitada. Com frequência percebia que recebia um tratamento diferente do recebido por seus irmãos, em termos de afeto, presentes, atenção, além de sofrer com constantes brigas. Maria se tornou uma adulta, identifica que a rejeição contribuiu para que ela escolhesse uma juventude desregrada e entrasse em relacionamentos ruins. Seu pai morreu enquanto ela estava na faculdade e pouco depois ela foi convertida pelo Senhor.
no processo de lidar com seu passado, Maria descobriu que não era filha biológica de seu pai, mas sim fruto de uma traição que supostamente teria sido perdoada. Ela viveu uma vida amargurada e infrutífera, mas deseja deixar o passado em seu devido lugar e lidar com a situação de forma bíblica. Ela percebe os efeitos nocivos da amargura e rancor e teme reproduzir esse padrão em seu próprio lar. Para isso, Maria procurou o aconselhamento bíblico. Em primeiro lugar, antes de darmos tempo para vocês pensarem, de qualquer grupo, que desafios essa situação proporciona? O coração está amargurado. Qual é o principal desafio que surge aqui? Mas em termos de situação, o pai está morto. Então, isso é um elemento importante. Não dá para pedir perdão para o pai. Quer dizer, confrontar o pai. Então, considerem isso no processo. Esse é um desafio. Algum outro desafio vocês pensam aqui? O pai biológico descobriu que a mãe traiu o pai. Tem uma quebra de confiança, talvez, com a mãe. A mãe traiu o pai. Então, como que isso lida? E cadê o pai verdadeiro, né? Cadê esse pai biológico? Ok, o pai biológico. Ela não falou nada sobre isso aqui. Vamos lá, nos grupos aí, 5 minutos, com esse relato inicial, o que você perguntaria? Já que você aprendeu, que você não chega falando, batendo na porta, não, você pergunta. 5 minutos, o que vocês perguntariam para Maria? Muito bem, muito bem. Já temos um inventário grande de perguntas para fazer para Maria. Vamos lá, vamos ouvir agora uma pergunta de cada grupo. Uma pergunta aqui. Uma pergunta. Se o pai sabia que Maria era fruto da traição. Ok, se o pai sabia, o pai que a teria rejeitado, sabia que ela era fruto de um adultério ou coisa assim. Sim, ele sabia e o pai e a mãe concordaram em não deixar isso público para preservar a reputação do pai. Uma pergunta aqui. Uma. Tá. Quais os fatos que levavam ela a entender que ela era rejeitada? Né? Então, ela até falou isso no comecinho, né? Porque ela não tinha os mesmos presentes, ela sofria mais bronca, mais disciplina, não tinha afeto e via os irmãos tendo esse tipo de coisa. Uma pergunta aqui? Como ela se sente em relação a essa revelação que ela teve? Tá? Entender naquele momento, mas como você está agora em relação a toda essa revelação que você teve, agora que ela é convertida? Sim. Ela entende... Desculpa, repetir a pergunta. Como que ela está se sentindo em relação a isso uma vez que ela é convertida? Ela quer mudar, ela quer transformação, ela entende que isso não é o que Deus tem para a vida dela, ela não quer repetir os mesmos erros na família, mas ao mesmo tempo o coração está irado e amargurado em relação a praticamente a família inteira. Uma pergunta aqui? Oi? Tá, vamos ver se alguém vai colocar essa daí, senão a gente volta aí, vamos lá. A gente questionaria no contexto atual, quando ela deita a cabeça do parceiro, quais são os sentimentos, o que vem no coração dela, na mente, que incomoda ela tanto e alimenta a amargura. Os sentimentos, quais são os sentimentos, os pensamentos que vêm para ela, especialmente quando vai dormir ou coisa assim. Ela precisa tomar remédio para dormir. De tal forma isso tem consumido o coração dela. Uma pergunta aqui? Qual é a relação dela hoje com os familiares que ainda estão vivos? Tá. Ótimo. Relação com a família que está viva. Um dos irmãos, depois que ela se converteu, cortou o vínculo com ela. O outro irmão, ela tem algum relacionamento. A mãe, o relacionamento é com muita desconfiança. Ficou frio. Uma aqui. Aqui é um grupo ou dois? Uma que a gente não foi citado ainda é qual o foco dessa amargura? É com o pai, é com a mãe, é com os dois, é com os irmãos, para tratar o foco específico. O foco dessa amargura, ela tem dificuldade de dizer. Ela diz que o coração está amargurado. Então, talvez como conselheiro, vocês vão ter que ajudá-la. Ali. Então, vamos pensando aí. Aqui. Já tem aqui a pergunta?
Sim. A rejeição do pai, qual é a principal memória? A rejeição do pai é a memória mais viva, especialmente quando confrontada com a aceitação dos irmãos. Aqui? Como que ela viu assim, a questão assim, do pai, da mãe, a questão da traição, como que foi depois assim, como ela descobriu se ela não era filha biológica, depois da Bom. morte do pai, e aí Sim. Como que ela descobriu? Uma tia, num acesso de ira, usou isso para ferir ela. E a partir daí a coisa estourou. Ok? Pera aí, gente. Calma, calma. Pera aí que eu não estou ouvindo a pergunta. Oi? Sim. Ela quer mudar, ela reconhece que como que ela se vê em relação a Deus, né, frente a tudo isso que aconteceu. Essa é a pergunta. Como ela se vê em relação a Deus, com as pessoas que estão vivas, os sentimentos que ela tem. Ela entende que ela está errada. Ela quer mudar. Ela só não sabe como. Seria isso. Já temos aqui? O que ela sente em relação ao luto com o pai que não é Deus? Ela só conserva nesse momento ira em relação ao pai que faleceu. Então ela não tem tristeza em relação a esse pai. Ela é confuso, mas especialmente depois que veio essa informação, se tornou ainda mais difícil discernir os sentimentos. Aqui eu não peguei não, pergunta? Vocês querem bônus? Gente, ó, tocou o intervalo. Eu vou só passar aqui algumas interações, solto vocês. Terminou o intervalo, corre para cá para ver se a gente consegue pegar o segundo caso, tá bom? Ó, rapidinho, o que Maria não falou? Como ela descobriu, vocês perguntaram. Por que em nenhum momento ela mencionou a mãe? Qual o papel da mãe no encobrimento? Como o relacionamento se encontra? Então, algumas coisas foram faladas aqui, né? Com a mãe uma relação confusa, ama, mas culpa. Como ela descobriu a questão da tia. O papel da mãe, a mãe concordou em mentir para não envergonhar o pai, e o relacionamento é frio. Como os irmãos lidam com isso? Vocês exploraram um pouco. Né? Um tem relacionamento, o outro tem. Que efeitos nocivos a amargura traz? Ela faz uso de ansiolíticos, entrou em relacionamentos abusivos e tem problemas para dormir. E se ela chegou a procurar o pai biológico, ela diz que tem dúvidas profundas se deve fazer isso ou não, e eventualmente sente-se impelida a isso, em outras sente raiva. Outras questões que poderiam ser feitas. O que você fez quando descobriu? Teve um surto, cortou o contato com a família toda no primeiro momento. Está fazendo alguma terapia, já passou por alguma coisa nesse sentido? Ela disse que passou por alguns psicólogos, mas se desencantou. Em questões de psiquiatra, ela recebeu 2 laudos de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo persistente. Sobre medicamentos, ela afirma tomar diazepam. Se você pudesse fazer sumir algo da sua vida, o que você faria? Meu passado inteiro. Se você pudesse trazer algo para a sua vida, o que você traria? Paz. Então, algumas outras perguntas que poderiam ser feitas. Corre para o intervalo, engole o café, em seguida... Se quiser já ir pensando para a gente ganhar tempo, eu vou diminuir para 5 minutos isso aqui, tá, gente? Pessoal, vamos lá. Vou diminuir um pouco alguns tempos aqui, para a gente conseguir explorar ainda o segundo caso. Com base nessas respostas que vocês ouviram, em qual direção você aconselharia Maria? Que textos bíblicos, por exemplo, você usaria? Então, ó, 5 minutos. Olha só, eu vou fazer o seguinte, vou ouvir, mas não vou interagir tanto, só para a gente conseguir ter tempo. Uma direção aqui. Confortar. Ok. Oferecer conforto à luz da Bíblia. Aqui, uma direção. Efésios 4, 31 a 32. Deixa eu ler aqui para o pessoal.
Efésios 4, 31 a 32. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Uma direção aqui? História de José, muito bom. Uma narrativa de redenção, soberania de Deus. Não, essa fase já foi. Uma direção aqui. Ok, história de José. Mateus 18, 21, 35. Me dá alguém para eu ler pro pessoal. É do servo impiedoso. Ah, ok, parábola do servo impiedoso. Joia. Uma direção aqui. Ok, Davi com Saul. Não, Davi, a história toda. A história inteira de Davi, não só o episódio da perseguição. Tá. A família, o pretenimento dele Joia. e a perseguição até Beleza. Vocês já tem? pensando no primeiro encontro, estaria uma mensagem de esperança em Deus. Ok, mensagem de esperança. Sozinho, sendo toda graça. E aí depois a gente Joia. vamos conversar sobre isso, como é a vida dela. Perfeito. Aqui uma direção. 3:13, tá fácil aí? Recordai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Ok. Alguma direção aqui? Ok. Encorajar, crescer na graça de Deus. Uma direção aqui. Ok. Vou ler aqui agora, Colossenses 3. Ok. 5:17 é o que mesmo? Ah, sim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Obrigado, gente. Alguma direção aqui? Salmo 139. Ok, o Salmo 139 poderia ser usado para mostrar que a criação dela não é fruto de um adultério, mas da soberania e bondade de Deus. Um ótimo texto. Vamos lá então, gente. Veja, só tome o cuidado que a gente está fazendo um estudo de caso, um exercício. Não é para chegar, como a gente já falou, soltando versículos, coisas assim, tá bom? É só dentro do limite que esse formato permite, tá? Algumas considerações para a gente fazer. Em primeiro lugar, apontar para Cristo. Encorajá-la a perceber a graça e o cuidado de Deus, entender a dimensão da graça em comparação com a desgraça, reconhecer a Deus como um pai sempre presente que entregou o seu filho para fazer dela uma filha dele. Se ela foi rejeitada, Deus a escolheu como filha. Então, a linguagem bíblica da adoção é muito forte para ser empregada aqui. Se ela foi rejeitada na visão dela, na visão do Evangelho, ela foi escolhida, ela foi aceita, ela foi acolhida, ela foi salva, e esse é um conforto importante. Algumas tarefas relacionadas a isso, você pode pedir para ela escrever o testemunho de conversão dela. Para que ela falou o quê? Que tudo que ela queria era apagar o passado dela, né? Só que no passado dela está o ato em que ela creu em Cristo. Então, perceber a soberania de Deus e mostrar que ela creu em Jesus, que o Senhor se moveu até ela, é uma tarefa interessante. Se ela quer apagar o passado, isso com frequência demonstra alguma ansiedade em relação ao futuro. Então, olhar para a Bíblia e pesquisar 3 promessas de Deus em relação ao futuro. E, à luz dessas promessas, reposicionar a esperança. O que você deve esperar? Segundo, redefinir o passado, demonstrar o quão terrível é viver num mundo caído. A desgraça existe, a dor, a rejeição, tudo isso. Mas a soberania de Deus, e como a soberania de Deus se relaciona com a história. Algumas tarefas, tem um livreto bem interessante, A Viagem da Culpa, ele não é publicado mais, então se acha, acredito que já esteja até em domínio público. Vocês citaram aí a vida de José, uma ótima leitura bíblica para se fazer nesse sentido. Em terceiro, escrever um texto sobre o que ela enxerga na vida que pode ser grata a Deus. Pelo que você pode ser grata a Deus? A cura da amargura passa pelo reposicionamento para a gratidão.
Gratidão e perdão necessariamente vão estar envolvidos no tratamento de amargura. Terceiro, apresentar um ensino bíblico sobre perdão. Ela é uma nova convertida, talvez ela nem entenda direito. Ela tem um incômodo da parte de Deus no coração, uma leitura superficial do que está acontecendo, mas talvez ela precise entender até o que a Bíblia fala sobre isso, os compromissos que ela precisa assumir. O pai não é possível receber perdão, mas é possível descansar o coração diante de Deus. A mãe pode ser perdoada, os irmãos podem ser perdoados, e o pai biológico pode ser perdoado, pai esse que talvez nem saiba que ela existe. Vocês citaram aqui também a parábola do credor incompassivo. É uma boa parábola para lidar nessa situação. Tarefas relacionadas ao perdão. Você pode propor, escrever num papel, 4 colunas: ofensor, ofensa, mérito, graça, atitude. Vamos identificar todo mundo que você tem que perdoar? Quem te ofendeu? De que forma te ofendeu? O que essa pessoa merece por ter te ofendido? O que a graça de Deus oferece para essa pessoa? Qual a atitude que você vai ter em relação a isso? Uma conversa com a mãe, que pode ser mediada, talvez ela não seja capaz de fazer isso sozinha, abrir o coração, deixar espaço para arrependimento, trazer clareza. Em um segundo momento, conversa com o irmão, que está mais distante, e que provavelmente vai envolver pregar o evangelho para essa mãe e para esse irmão. Mais um bloco, 4 minutinhos. Quais os compromissos e convicções essenciais que Maria precisa desenvolver? Tempo. Vou começar pelo fundo, para o pessoal do fundo não falar assim, poxa, o pessoal fala tudo que a gente pensou. Vamos lá. Uma convicção aqui. Ok, que ela é amada por Deus, independente das circunstâncias. Isso. Que ela é filha de Deus e todas as implicações em relação a isso. Ok, a escolha da parte de Deus por ela, Deus a escolheu como filha. Ok, que ela é filha de Deus acima de tudo e não fruto, o resultado da vida dela não é ser fruto de um adultério. Deus é soberano sobre todas as coisas. Uma convicção forte a respeito da soberania de Deus. Deus é um Deus de restauração. Não é a família dela, é um Deus que, apesar dos apesares, o Senhor também está implicado, que se tratar de coisas. Joia, então acreditar na restauração e promover a própria transformação dela. O perdão que ela recebeu é muito maior que qualquer tragédia que ela possa. Joia. Ela teve o que ela terá. A comparação entre a imensidão do perdão recebido e do que aquilo que ela precisa entregar frente ao que ela viveu. A gente falou do perdão também, da condição do perdão, né? Ela deve perdoar e entender o perdão que ela recebeu e desenvolver a santificação que é prosseguir na fé. Né? Ok. Desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Na história de José, ele teria, já que a gente se apoiou nela, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então ela pode ainda transformar toda aquela situação, aquela família, e apresentar o evangelho que ela crê agora. Sim. Muito bom. Aqui? Convicções sobre a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Uhum. E de compromisso. Primeiro, arrependimento dela, né? Porque o nosso padrão é Jesus. Perdão, leitura, meditação, oração e envolvimento com o corpo. Tá. Então, compreender a obra de Deus, que Deus fez nela, o processo que Deus ainda pode trabalhar de crescimento na vida dela, especialmente através de um relacionamento com o Senhor. E aqui? Ele fala da convicção de que ela é filha de Deus e que Deus não é igual aos pais biológicos, à família biológica, que ele é um Deus, pai que não abandona, que ama, que entrega a vida por ela. Joia. Então, o entendimento bíblico da paternidade na Bíblia, para que ela não corra o risco até de ver Deus por essa lente. Joia, pessoal. Algumas compreensões aqui que eu coloco, muitas delas vocês colocaram. Então, em primeiro lugar, a adoção recebida graciosamente em Cristo. Aceitar permanecer na condição da amargura diz respeito a ela, não diz respeito ao que a mãe fez, ao que o pai fez, ao que o irmão fez. Ficar nessa condição diz respeito a ela, diz respeito ao como ela está lidando
com o coração dela. Então, isso é importante ficar claro para que ela entenda que a solução do problema dela não está nos outros. Não está em como a mãe vai reagir, como o irmão vai reagir, e agora que meu pai morreu, como que eu vou resolver isso? Não, é o coração dela. Então, isso é importante, essa convicção. Perdoar como Deus nos perdoou, ganhar essa dimensão, a disposição em dar passos práticos em prol da confrontação e restauração. Então, conversas desagradáveis vão acontecer e uma sólida percepção do futuro garantido por Deus. O passado pode ser uma desgraça, o presente apresenta desafios substanciais, mas o Senhor tem preparado novos céus e nova terra, onde o mundo não é caracterizado por esse tipo de coisa. Apontar para o futuro é algo muito importante. Então, de uma forma bem breve, pessoal, esse é um exemplo de lidar com a amargura, perguntando de forma consistente, sendo sensível à situação, não sendo simplista, abordando as diversas nuances, entendendo para quem que ela precisa pedir perdão, o que no coração dela está agarrando a amargura e não deixando ir para fora, ajudar no processo, mediar conversas, tudo isso faria parte de um caso de aconselhamento como esse. Segundo caso agora, o caso de João. João e seu sócio cristão. Não é João e o pé de feijão. Vai lá. João sempre sonhou em empreender. Juntou suas economias e se viu pronto para procurar uma oportunidade. Foi quando Pedro, que estava desempregado, propôs que os dois começassem um negócio. João entraria com dinheiro, Pedro com um trabalho mais intenso. Os dois eram amigos e membros de uma mesma igreja, no entanto, a relação foi abalada devido a situações no negócio. Pedro possuía acesso pleno às finanças do negócio, e João diz que ficou comprovado que dinheiro era desviado por seu sócio. João diz que, quando confrontado, Pedro se irou, desconversou e fugiu da confrontação o quanto foi possível. No entanto, o rombo da empresa foi tal que o negócio estava prestes a falir e o nome pessoal de João foi prejudicado. João se sente traído, irado e odioso em relação ao seu antigo sócio, e nesse contexto procurou aconselhamento. A situação também atingiu o seu relacionamento conjugal. 4 minutos. Que perguntas você faria? Vamos lá. E aí, que pergunta você faria? Então aqui o foco foi no relacionamento conjugal. De que forma foi afetado? A esposa diz que não aguenta mais ele ouvir falar do Pedro, que é Pedro isso, Pedro aquilo, Pedro... Ela não aguenta mais e isso não aguenta. Está gerando situações muito tensas. Ela estava a favor do negócio? Oi? Ela estava a favor do negócio? Ela não foi consultada. Ele tocou o negócio com o João lá. O João e o Pedro. Aqui. Vamos lá. Como foi comprovado o rombo? Como foi comprovado o rombo? O João viu no domingo na igreja o Pedro chegando com carro zero. Na visão dele, incompatível com o padrão de vida. Aqui. Sim, a pergunta aqui é se ele sabia, se o indivíduo, por questões de desemprego, entendimento, por que ele estava naquela condição, como foi o início do negócio. Foi tudo bastante informal. Eles eram amigos, tinham um sonho, um tinha dinheiro, o outro precisava de trabalho, e basicamente a coisa começou a partir daí. Aquela coisa bem brasileira de começa o negócio aí. Aqui. Não, antes disso o relacionamento... desculpa, como era o casamento antes disso? Era um casamento jóia, não tinha nenhum conflito identificável. Aqui. Cara, de que malvados eles, né? Não fique amargurada com isso. Como que era a relação dele na igreja, assim, sabe? Os dois eram cristãos. Agora, como que era a vida deles na igreja? Cristãos, participativos, ativos na comunidade.
Tá, o que ele fez antes de pedir aconselhamento? Ele não entrou com processo, mas ele chegou a consultar questões legais com advogados, mas ele queria entendimento claro do que fazer. Ele tentou ir atrás dele de algumas formas. Desculpa, como que foi essa confrontação? Todas as vezes que ele tentou, o Pedro fugia. Tentava marcar, não marcava, marcava, não ia. Então, e dado momento ele ficou irritado com isso, o relacionamento está meio abalado. Aqui. Se o rombo implica dívida ou só perda do dinheiro. Não, envolve dívida. Do nome pessoal de João, inclusive. Não só o CNPJ. Não, de João somente. Sim. Sim. Como que João se sente em relação ao sonho? Porque foi frustrado, se sente traído, ele se sente desanimado, desestimulado, enfim, especialmente porque foi com um amigo dele. Aqui? Eles oraram. Se eles oraram antes de começar o negócio, eles oraram, eles são crentes e do jeito deles, eles acharam que estavam fazendo a coisa do jeito certo. Eu pulei vocês? Desculpa, gente, não fiquem amargurados também. Tá, como ele era sócio, por que ele deixou isso ir tão longe? Lembre que o acordo deles um põe dinheiro, o outro trabalha. Então ele era distante do negócio, ele percebeu quando a coisa já tinha degringolado. Vamos lá, gente. Algumas perguntas. Como nos outros blocos, vocês estão bem espertos, fizeram boas perguntas aqui. Então, em primeiro lugar, qual que era a natureza do negócio? Era uma padaria. Quanto tempo isso está acontecendo? Tem mais de um ano. Vocês procuraram algum tipo de ajuda? Como reagiram à orientação? Então, só conversas informais, até com o advogado da igreja, coisa assim, mas tudo informal. Como ficou comprovada a culpa de Pedro? Ele comprou um carro, incompatível com seu padrão de renda. Por que o casamento foi afetado? A esposa não aguenta mais ouvir João reclamando do sócio e se sente penalizada pelas falhas do negócio. De que forma o nome de João foi comprometido? Seu cartão pessoal foi usado para comprar mercadorias e a fatura não foi paga. O que você fez em termos práticos? Brigou com o sócio, falou para as pessoas sobre Pedro como culpado. Qual a expectativa que você tem em relação à empresa e o prejuízo? Reaver o dinheiro que colocou no negócio, reaver sua reputação. E o que você gostaria que acontecesse com João? Fosse obrigado a devolver o dinheiro. Desculpa, com Pedro. Tá vendo? Só para ver se vocês estavam atentos aí. Vamos lá, 2 minutos. Com base nessas respostas, que direção você aconselharia? Que textos usaria? Tempo. 2 minutos. Aconselhamento express. Entra no drive-thru, sai aconselhado do outro lado. Diferentemente dos outros blocos, por questão de tempo, não vou conseguir ouvir os grupos. Não fiquem amargurados nem irados comigo por causa disso, tá bom? Então vamos lá, algumas direções a considerar aqui. Em primeiro lugar, ouvir e obter clareza. O discurso de João possui muitas questões em aberto. Aconselhar sem saber mais detalhes pode ser desperdício de tempo e aplicação incorreta. Segundo, Pedro tem que ser convidado para ser ouvido. O primeiro ponto é que essa história está esquisita. E muitas vezes em aconselhamento, a história é esquisita. E se você simplesmente chega e fala, não, meu irmão, perdoar, é isso e aquilo, tá... você não está entendendo ainda a situação. Precisa entender. Então, a história é esquisita. Precisa entender a situação. À medida que isso evolui, é preciso ministrar o coração. Independentemente de quem está certo, o coração do crente não deve ser movido por ódio e amargura. João deve ser encorajado a entender melhor a situação com uma atitude de amor bíblico que, em uma de suas expressões, tudo crê. Efetivamente acredita na restauração, no desenvolvimento, que o outro, de fato, possa também crescer na graça de Deus. João deve ser orientado ao arrependimento no que diz respeito à sua atitude em relação a Pedro, de difamação, de suposição. Terceiro, reparação de danos. Nesse episódio específico, Pedro não era de todo culpado, ao menos sem culpa criminosa ou intencional. Se avançássemos mais aqui, você descobriria que Pedro é um péssimo profissional, melindroso, mentiroso, mas não criminoso.
e que efetivamente ele contribuiu para quebrar esse negócio. E João, na sua negligência e falta de sabedoria, teve a sua parcela. João e Pedro devem ser encorajados ao perdão e arrependimento. E sobre o negócio, João e Pedro devem ser aconselhados a preservar a beleza do Evangelho. 1 Coríntios 6 fala ali sobre a questão dos litígios. Um contrato de administração de negócio é uma responsabilidade também. Sim. E é criminal. Se a pessoa mente em relação a por exemplo, a um relatório financeiro, é criminosamente. Sim, é mentira aqui no sentido de a falta de compromisso dele de conversar, de fugir, de dizer que ir, não vai, esse tipo de coisa. Só para levantar o negócio, Sim. Tem que investigar. Mas, por exemplo, se tem violência, é declarado na polícia a violência. Se tem crime, é declarado na polícia também o crime financeiro. Sim. Nesse episódio específico, como colocamos ali, não teve crime. Teve má administração dos recursos, inclusive de um jeito tão informal que o próprio uso do cartão do indivíduo era algo de comum acordo, do cartão pessoal. João reposicionar o coração. João não está preocupado com Pedro ou com sua família, ele está preocupado com dinheiro, sucesso e reputação. Sua amargura não é somente pelo golpe, mas pela perda de prestígio. João deve ser encorajado a entender e praticar as prioridades do reino de Deus. Que convicções? O Evangelho implica em sofrimento. Saber sofrer para a glória de Deus, dando testemunho da verdade, é um importante aspecto da nossa fé. Nossa fé não consiste, enquanto acumulamos, o maior nome dessa terra será lembrado uma última vez por alguém, antes de ser esquecido. Cristo nos dará um novo nome na eternidade. E pior do que perder um negócio é perder a família, seu papel como marido e pai precisa ser resgatado. Precisa trazer esse foco no aconselhamento. Último minuto de aula, gente. Tarefa de casa. Aconselhando o irado e amargurado. Salomão e Sulamita. Salomão procurou aconselhamento bíblico em busca de resgatar o relacionamento conjugal. Ao realizar as perguntas iniciais, você percebeu que as raízes do conflito conjugal são anos de um relacionamento conflituoso, marcado por explosões de ira de ambas as partes. Salomão relata que a política da família era que o tempo cura as feridas, mas o tempo trouxe a amargura. Salomão culpa a esposa de desrespeito, enquanto Sulamita afirma que Salomão é grosso, frio e não a ama mais. Os filhos saíram recentemente de casa e agora administram as tensões do ninho vazio. Salomão e Sulamita são líderes em sua igreja de origem, sendo um dos responsáveis pelo ministério de casais. Que perguntas você faria? Fique à vontade para oferecer respostas hipotéticas. Que direção você daria? Orientações, versículos, tarefas. Que convicções precisa responder? Esses slides estão no link do Drive, estão também no site. Se você quiser que eu dê uma olhada no que você fez, pode mandar para mim. Lá no meu e-mail, eu interajo com aquilo que vocês fizerem. Tá bom? Quantas fotos? Deixa eu posar aqui agora. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse curso, tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um aqui, permita que sejamos usados por Ti. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.